Bom dia, pessoal. Eu vou fazer agora a correção das atividades da semana anterior, tá bom? E eu espero que vocês entendam. E caso de dúvidas, vocês podem me perguntar durante o plantão do WhatsApp das aulas, que eu estou à disposição para poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não hesitem em perguntar, que a minha função é exatamente essa, tá? É explicar, é ensinar, é tirar as dúvidas. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tinha a primeira atividade, falando para a gente determinar algumas situações, né? Algumas eram para determinar o termo, a outra era para determinar a razão, a outra era para determinar o número de termos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e fazer sempre aquele cantinho que eu expliquei para vocês de anotação do que o exercício nos forneceu de dado e o que o exercício quer que a gente encontre. Então, a primeira letra, a letra A, falou o seguinte: o 10º termo da PG, 5 menos 15, 45 menos 135. Essa PG, ela é uma PG oscilante, que ela é positiva, negativa. Então, o que isso significa? Isso significa que a razão dela é uma razão negativa. Por quê que eu sei? Porque mais com menos, com menos é mais, com menos é menos, e esse sinal de menos, ele vai fazer os restantes, né, dos sinais da PG toda oscilarem. Então, vai ficar positivo, negativo, ok? Então, vamos prosseguir. Então, o AN é o A10, né, aqui, que a gente está procurando. O A1 é o primeiro termo, que é o 5. A razão, a gente sempre faz o quê para calcular a razão? A gente pega o A2 e divide pelo A1. Ou o A3 dividido pelo A2, a gente sempre pega um termo e divide pelo termo antecedente, pelo anterior. Então, aqui no caso é menos 15 dividido por 5, que tem que dar quanto? Menos 3. Então, a minha razão é menos 3. E o número de termos é 10, porque ele quer que a gente vá até o 10º termo. Então, propositalmente, a nossa PG vai ter 10 termos. É só a gente jogar na fórmula. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A 10 é igual a 5 vezes menos 3 elevado a 10 menos 1. A 10 é igual a 5 vezes 3 elevado a vezes menos 3, elevado a 9. Lembrando que toda potência de base negativa, expoente ímpar, o resultado conserva negativo. Então, fica 5 vezes menos 19.683. Multiplicando isso, a gente tem menos 98.415, tá? Esse é o 10º termo da nossa PG que a gente está procurando. Depois, vem a letra B. Super fácil, tá? Eu vou até pular ela, porque ela está no mesmo estilo da letra A. Então, tá bem tranquilo de entender. E vamos para a letra C. Por que eu vou para a letra C? Porque a letra C, ela quer a razão. Então, ela tá um pouquinho diferente, né? Pode dar uma engasgada aí, vocês. Então, vamos lá. O AN é o A7, porque ele quer que ela tenha 7 termos. Ele falou que ela tem 7 termos. E o último termo é 8.192. O A1 vale 2, que é o primeiro termo. A razão ele não sabe. Ele quer que a gente descubra. E o número de termos é 7. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso na nossa equação, na nossa fórmula. Vai ficar a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Como que fica isso? 8.192 é igual a 2 vezes q, que a gente não sabe qual que é o valor de q, elevado a 7 menos 1. 8.192 é igual a 2 vezes q elevado a 6. O 2 está multiplicando o 2 está multiplicando com o quê? Então, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo, porque atravessou igual, muda o sinal. Então, fica 8.192 dividido por 2 é igual a Q elevado a 6. 8.192 dividido por 2 deu 4.096. É igual a Q elevado a 6. Continuando, a gente tem Q igual raiz sexta passa para o outro lado, ou melhor, desculpa, potência passa para o outro lado como raiz. Então, potência, sexta potência, vai passar para o outro lado como raiz índice 6, de 4.096. Aí a gente tem que simplificar o 4.096. Como? A gente pega o 4.096 e fatora ele. Tá ali no cantinho fatorado, ó, 2, 2, 2, 2, 2, deu 2 elevado a 12.
né? Não tem segredo, isso aí a gente aprende a fazer no 6º ano. Qual que é a regrinha aqui para a gente poder simplificar esse radical? Quem está por fora fica por baixo. Ó, quem está por fora é o 6. Ele sai e fica por baixo. Por baixo de quem? Do 12. Então fica 12 sobre 6. Olha lá na tela. 2 elevado a 12 sobre 6. 12 sobre 6 é 2. 2 dividido por 6 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, Q igual a 4. Então, a gente achou o valor da nossa razão aqui, tá? Vamos prosseguir. Na letra D, aqui ele quer que a gente calcule o valor do N. O N está no expoente, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui e recordar o conteúdo do ano passado que a gente aprendeu de equações exponenciais. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é 1458, o A1 é 18, o Q é 3, o N eu não sei, e fica N menos 1, porque eu não sei o valor do N. O 18 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, porque eu tenho que isolar a letra. Vai ficar 1458 dividido por 18, que é igual a 3 elevado a N menos 1. 1458 dividido por 18 deu 81, igual a 3 elevado a N menos 1. Para poder resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 81 e vou fatorar. Tá ali no cantinho. Deu o quê? Deu 3 elevado a 4. Repare que as bases ficaram iguais. Se as bases estão iguais, eu posso cortá-las. Eu posso cancelá-las. O que acontece? Ficou o quê? 4 é igual a N menos 1. Vou só trocar de lado. N menos 1 igual a 4. Né? Se eu falar aqui, meu nome é Tatiana. Tatiana é o meu nome, dá na mesma. Então, eu só troquei os dois de lado. O menos 1 vai passar para o lado de lá, mais 1. Então, fica N igual a 4 mais 1, que dá 5. Simplesmente isso, nada mais que isso. Então, o número de termos dessa PG é 5, ok? A questão 2 falou o seguinte. Ao observar uma bactéria com auxílio de microscópio, o técnico nota que ela se subdivide em duas ao fim de 1 hora e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Então, a cada hora que passa, dobra o número de bactérias. Obviamente, né? Nessas condições, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactérias após cada subdivisão? Letra B. Quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? Então, olha só. Vamos entender aqui, ó. Tem uma pegadinha aqui, ó. No momento que é 0 hora, a gente tem uma bactéria. O começo de tudo. Depois, em 1 hora, a gente tem 2 bactérias. Em 2 horas, a gente tem 4 bactérias. E assim vai dobrando o número de bactérias. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é o quê? Com a 0 hora. Por quê? Porque na 0 hora é o primeiro termo. E o exercício quer ir até onde? Quer ir até 8 horas. Então, vai ser o 8º termo? Não. Porque como começou do 0 até o 8, vão ser 9 termos. Porque o 0 conta. Aí que é a pegadinha, tá? Então, ali do lado, ó, eu desenhei a PG, ó, 1, 2, 4, 8, 16, reticências, e vai até o A9. Por quê? Porque são 9 termos, até 8 horas. Tá, mas Tatiana, ele falou negócio de termo geral, você não falou nada disso ainda. Vamos falar. O que acontece? Termo geral é a fórmula da situação. A fórmula a gente já sabe que é a fórmula da PG, que é a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que ele quer a fórmula dessa situação. Qual que é a fórmula dessa situação? As bactérias dobram de quantidade a cada hora, certo? E a hora é o quê? A hora é o N, né? A cada hora que vai passando, elas vão dobrando aí a quantidade delas. Então, o que eu tenho aqui? A N igual a 1. Por que 1? Porque começou com uma bactéria, vezes 2. Por quê? Porque a razão é 2, porque a cada hora que passa elas dobram, elevado a N menos 1. Por que eu não substituí o N? Porque o N, ele vai variar de acordo com a situação que a gente quiser. Porque a gente está fazendo um termo geral, a gente não está fazendo um cálculo específico. Então, o N não vai ser substituído por isso. O 1 na multiplicação, ele é elemento neutro. Eu posso deixar ele de lado aí, ó. Nem precisa colocar ele mais. Como ficou? A N é igual a 2 elevado a N menos 1. Esse é o termo geral.
É a fórmula dessa situação. Aí, na letra B, ele quer que a gente calcule nas 8 horas. Nas 8 horas, eu já expliquei para vocês que é o termo 9, é o A9. Então, eu quero calcular o quê? A9 é igual a 2 elevado a 9 menos 1. Eu só vou substituir no que eu já achei ali em cima para ficar mais fácil. Que vai dar o quê? A9 é igual a 2 elevado a 8, que é 256, que é só fazer 2 vezes 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 2, que vai dar 256 bactérias ao final de 8 horas. Ok? Espero que vocês tenham entendido também. Vamos para a próxima. Aí aqui, eu fiz a gentileza de escanear de novo a mesma página. Deu um bug aqui no meu celular na hora de fazer o scanner. Aí escaneou 2 vezes a página, repetiu. Aí agora vamos lá para a atividade 3, que falou o seguinte. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é. Então, ele quer saber a quantidade de visitantes no último dia. Só que ele não quer saber a quantidade total. As alternativas aí estão em expressões numéricas. Então, não adianta a gente calcular o total se ele não deu o total aí pra gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte. No primeiro dia, tem 345. Que vão ser a expectativa, né? Aí, no segundo dia, vai ser vezes 3, porque triplica. No terceiro dia, vai ser 345 vezes 3 vezes 3, porque já passou 2 dias, então você vai fazer vezes 3 vezes 3, ou seja, vezes 9. E no quarto dia, você vai fazer o quê? Vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o que está desenhado aí na folhinha que vocês estão acompanhando a resolução, certo? Ou seja, do primeiro para o quarto dia, aumentaram 3 vezes 3 vezes 3, que é o quê? 3 ao cubo, 3 elevado a 3. Só que só aumentou 3 elevado a 3? Isso é o que aumentou. Só que ele quer saber a quantidade do quarto dia. Então, tem que ser o quê? 345 vezes 3 ao cubo, que é a alternativa C. Muito fácil. Acho que esse era o exercício mais bobo que tinha, tá? O exercício 4, ele já é, né, da parte das atividades da soma, da PG, que também é super fácil e não tem segredo nenhum. Nenhum mesmo, tá? Eu vou até passar um pouquinho batido aqui, depois se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Ó, só substituir aqui os valores da soma, não tem segredo, a única coisa que pode correr o risco de errar aqui é o sinal positivo com negativo, mas não tem segredo, tá? Na letra B, pode ser que vocês dêem uma engasgadinha, então eu vou explicar ele, porque como ele tem número decimal, fração, né, aí pode ser que vocês dão uma... Opa, tô entendendo isso aqui não. Então, eu vou explicar ele detalhado. Como que é? SN é S8, que são 8 termos que ele quer que a gente some. O A1 é 640. A razão é meio, 1 sobre 2, ou 0,5, tá na mesma. E o número de termos é 8, tá? Então, o que eu vou fazer? SN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a forma. Vamos substituir. S8 é igual a 640 vezes 0,5 elevado a 8 menos 1 sobre 0,5 menos 1. Repara que de decimal eu vou transformar para fração. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil. As pessoas têm preconceito com fração, mas eu prefiro. Vocês vão entender por que já. S8 é igual a 640 vezes meio elevado a 8 menos 1 sobre menos 0,5. Por quê? Meio, se eu tiro 1, vai faltar meio, né? Então, beleza. Se eu for fazer 0,5 elevado a 8, vai dar um número decimal muito grande. Vai dar um número com 8 casas decimais. Eu vou ficar, né? Agora, 1 sobre 2 elevado a 8 é 1 sobre 256. É super fácil, porque 1 elevado a 8 é 1 e 2 elevado a 8 é 256.
Então, fica super fácil de resolver, tá? Menos 1 sobre menos 0,5. Continuando. Aí eu faço 640 vezes. Dentro do parênteses aqui, ó, eu resolvi o 1 sobre 256 menos 1. Como que faz isso? Ou você tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que é aquela regrinha que vocês aprenderam lá no 5º ano, no 6º ano, né? Ou então faz aquela voltinha que eu tô acostumada a ensinar vocês a fazer quando é número misto, né? Quanto que deu a resposta? Menos 255 sobre 256. Não é divisão de fração? Então, eu coloquei dividido em vez de fazer esse bololô aí todo. Coloquei dividido por menos 0,5. Continuando embaixo, fica 640 vezes menos 255 sobre 256, multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de fração não é assim? Copia primeiro e multiplica pelo inverso da segunda? E 0,5 não é 1 sobre 2? Então, eu transformei em 2 sobre 1, tá? Aí, eu vou jogar o sinal. Menos com menos. Aqui é mais. Aí, por isso que sumiu os sinais aqui, ó, nessa linha de baixo, tá? Eu vou copiar todos os números. 640, embaixo não tem nada, eu coloco 1. 255 sobre 256. 2, não tem nada embaixo, eu coloco 1. Multiplicando todos de cima, eu achei 326.400. Todos de baixo, 256. Dividindo essa coisa toda aí, eu encontro 1.275. Tá ok? Vamos lá. A letra C é a soma dos termos da PG infinita. Super fácil, tranquilíssimo. A letra D é só de cancelar expoente também. E depois jogar na fórmula da soma. Muito fácil, não tem segredo, tá? Depois eu tenho aqui os exercícios 5 e 6. Falou o seguinte. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4, reticências. Sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Então, ele me deu a soma e me pediu o número de termos. Então, vamos lá. A soma é 1023, eu vou substituir. 1023 é igual a 1, que é 1, vezes Q, que é 2, certo? Elevado a N, que eu não sei, menos 1, sobre 2 menos 1. Vai ficar 1023 é igual... Toma aqui, amor. Aqui, ó. 1023 é igual a 1 vezes 2 elevado a N menos 1 sobre 1. 1 embaixo e 1 em cima pode cortar. Aí, o que vai ficar? 1023 é igual a 2 elevado a N menos 1 só. O menos 1, eu vou passar para o lado de lá, mais 1. Vai ficar 1023 mais 1 é igual a 2 elevado a N. 1023 mais 1 é 1024. É igual a 2 elevado a N. Deixa a mamãe abaixar um pouquinho aqui. Não fica muito alto. 1024 é igual a 2 elevado a N. A gente fatora o 1024, eu já sei de cabeça de tanto fazer, que é 2 elevado a 10, é igual a 2 elevado a N. Corta as bases, 2 com 2, N é igual a 10. Não tem segredo, tá? Muito fácil também essa atividade. Número 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Então, olha só. 1, 2, 4, 8, 16, 32, porque vai dobrando o dinheiro que ela receberia por dia. E vai até o A12, porque são 12 dias de serviço, porque é de segunda a sábado, são 6 dias, vezes 2 semanas, que são as 2 semanas antes do Natal, então dá 12 dias. Só você jogar na fórmula da soma, não tem segredo nenhum, você encontra o quê? R$4.095. Então, a pessoa desfez do serviço, queria trabalhar 12 dias para ganhar R$4.095, né? Até eu queria. Vamos lá. Exercício 7. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia, foram vendidas apenas 42 entradas,
Mas, aos poucos, o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias... Oi, amor. O carro. O que tem o carro? O carro. O que tem o carro? O carro. O que tem? O carro. Vem cá perto da mamãe, vem. O carro. Fica aqui pertinho da mamãe. Nos demais dias, a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Então, se foi o dobro, a razão é 2, porque está dobrando, multiplicando por 2. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Então, foram vendidas durante 10 dias, então vai até o A10. Então, é só a gente fazer a soma dos 10 primeiros termos, começando em 42, com razão 2. Não tem segredo, a gente encontra 42.966. Esse aqui é o desenho do carro. Aqui o carro, aqui, ó. Tá? Agora vamos lá para o exercício 8, que é o que o pessoal teve mais dificuldade. Escrito o seguinte: considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede meio ou metade do raio do círculo anterior, responda as questões que seguem. Então, o círculo maior mede 16 o raio. Então, o próximo é o 8, 4, 2 e 1, porque vai medindo a metade. Na letra A, perguntou qual é a soma dos perímetros das circunferências desses círculos. E na letra B, perguntou qual é a soma das áreas desses círculos. Eu poderia fazer isso em forma de PG ou da forma como eu fiz aí, tá? Eu prefiro fazer dessa forma como eu fiz, que eu achei que ficou mais interessante de explicar, tá? Então, o que é perímetro do círculo? Perímetro é o contorno, é o comprimento da circunferência. Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes r, 2πr. O maior é 16, então eu faço 2 vezes π vezes 16, que dá 32π. Tatiana, preciso substituir o π por 3, por 3,14, por 3,1415, por sei lá o quê? Não, não precisa. Por quê? Porque o exercício não mandou você substituir. O exercício não é de alternativa com números decimais. Então, você sempre que tiver alguma questão desse tipo, que envolva geometria, né, com círculo, esfera, cone, cilindro, qualquer coisa, você pode deixar em π mesmo, não precisa colocar. Não precisa substituir. É perda de tempo, tá? O segundo, 2π vezes 8, que dá 16π. 2π vezes 4, que dá 8π. 2π vezes 2, que dá 4π. 2π vezes 1, que dá 2π. Soma tudo, 62π. Então, a soma dos perímetros é 62π. Agora, a soma das áreas. É só a gente fazer a fórmula da área de cada um e depois somar tudo. Qual que é a fórmula da área da circunferência do círculo? πr ao quadrado. Então, eu vou fazer 16 ao quadrado vezes π, 256π. 8 ao quadrado vezes π, 64π. 4 ao quadrado vezes π, 16π. 2 ao quadrado vezes π, 4π. 1 ao quadrado vezes π, 1π, que é π, que dá na mesma. Eu adoro π, né? Soma tudo, quanto que dá? 341π é a soma das áreas das circunferências. Repare que é uma PG decrescente, todas as duas são PGs decrescentes. Você poderia também fazer pela fórmula, mas eu acho desnecessário, tá? A nona e última questão tem uma pegadinha aí que a gente tem que tomar cuidado, que falou o seguinte: na soma dos termos da PG, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao cubo e 2 vezes 3 elevado a n, obtém-se 2.186. Quer saber o valor de n? Então, eu puxei uma linha cor-de-rosa enorme aí, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Presta atenção. Cuidado na pegadinha do malandro, quando a questão é de alternativa. A1, 2. A razão é 3. Por quê? Porque o segundo termo está fazendo 2 vezes 3. A razão é 3. Elevado a n. Por quê? Porque eu não sei o número de termos. Menos 1 sobre Q menos 1, que é 3 menos 1, resolve super fácil até aí. 2.186 é igual a 2 vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 3 menos 1. Aí embaixo eu vou resolver só o 3 menos 1, que dá 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta, só alegria. O que ficou? 2.186 é igual a 3 elevado a n menos 1.
Vou pegar o menos 1 e vou jogar para o outro lado. Era menos, vai passar para lá, mais. Então, como vai ficar? 2.186 mais 1 é igual a 3 elevado a n. 2.187 é igual a 3 elevado a n. Fatorei 2.187, que deu 3 elevado a 7. Bases iguais, corta, corta. N é igual a 7. Olha só a pegadinha. N é igual a 7. O que é esse N que eu achei? É o N que está pedindo lá no exercício? Não. Esse N que eu achei é o número de termos da PG. Tá? Esse N que eu achei. Não é a resposta. Não é a resposta. Então, a PG tem 7 termos. Então, eu vou reescrever a PG. Ó. 2 vezes 3, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao cubo, 2 vezes 3 a quarta, 2 vezes 3 a quinta, 2 vezes 3 a sexta. Cheguei no 7º termo. Olha lá em cima, o N que ele queria não era um expoente lá do último termo? A mamãe põe o desenho do carro para você, filho. Vamos procurar. Ah, aqui o carro. Ó. O N que o exercício quer é o expoente do último termo da PG. Então, qual que é o expoente do último termo da PG que a gente achou ali, que eu grifei de cor de rosa? 6. Então, a alternativa correta... Opa, subiu demais. A alternativa correta é a letra B. A gente poderia fazer a conta toda certa e marcar a alternativa errada, que seria a letra C. E não pode, tem que ser a letra B. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder auxiliar vocês aí no plantão de dúvidas do WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.